Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Podem tomar seu assento. Glória a Deus. Muito feliz por mais uma vez estar tendo a oportunidade de poder estar aqui com vocês, trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para a vida de cada um de nós, né? Porque se a palavra que eu vou colocar aqui agora para vocês vai falar com vocês, primeiro ela falou comigo. Porque a gente fala que a gente vai compartilhar. Para compartilhar tem que ser alguma coisa que tocou primeiro em você, para depois você partilhar com os irmãos. E hoje eu vou trazer uma história, vou contar uma narrativa de alguém que se tornou alguém muito especial dentro do Novo Testamento. E para a gente começar, eu vou pedir para quem está lá que eu estou vendo, para a irmã, colocar para mim, primeiro eu vou pedir Atos 7, o 58 e o 60. Vocês já logo vão identificar de quem que eu vou falar. E eu vou falar um pouco dessa palavra porque eu quero falar algo que o pastor André recentemente aqui num culto falou, que era de religiosidade. E esse texto, essa pessoa a qual eu vou falar, vai ter muito sobre isso. Então começa assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Coloca para mim agora o 80, depois você coloca o 801, tá? Enquanto apedrejavam, pode deixar no 51 isso. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora o 801. Aleluia. Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. No texto já cita o nome de quem eu vou falar. Fala de Saulo, que depois também ficou conhecido como Paulo. E tem muitas interpretações para isso: Saulo, Paulo, Saulo, Paulo. Algumas pessoas falam que depois que ele se converteu virou Paulo, mas não é bem assim. Outros já dizem que Saulo era porque ele era romano e quando colocava para o hebraico virava Paulo. Então tem 1000 interpretações para essa mudança do nome. Inclusive chega a se falar que Saulo remetia a Saul e Paulo não queria que fosse remetido a Saul. Então quer dizer, são várias versões, mas o importante é que Saulo e Paulo eram a mesma pessoa. E aqui nesse momento vai contar que Estevão, um dos apóstolos, ele foi apedrejado até a morte. E diz que as pessoas, para poder apedrejar Pedro, tiravam os casacos, essas coisas, e deixaram aos pés de Saulo ou Paulo. E ainda vai falar que, diante de tudo aquilo que aconteceu, Saulo concordou com tudo aquilo que aconteceu. Tudo aquilo que aconteceu estava de acordo para Paulo. E aí depois vai falar que a igreja sofreu uma perseguição imensa. E fala que o povo saiu de Jerusalém, ficaram apenas os apóstolos, mas bem escondidos, porque eles estavam com medo daquela perseguição. E o que acontecia com Saulo? Saulo ou Paulo, a gente até falava assim, Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Tarso era a cidade onde ele nasceu. Ele era um cidadão romano, porém ele morava em Jerusalém. E ele foi doutrinado, ele foi ali criado dentro do judaísmo. E diz que quem orientava ele era Gamaliel. Gamaliel era tido que naquela época um dos maiores doutores que tinha na lei judaica. Era o cara que sabia de tudo. Então Paulo, ele tinha muita sabedoria
do judaísmo. E ele acreditava que o que ele estava fazendo estava correto, porque ele foi sempre colocado a ele que aquilo era o correto. Porque o que acontecia? Jesus já tinha partido, mas existia o povo do caminho, que era assim que era conhecido, o povo que seguia Jesus. E como os judeus, principalmente o pessoal do Sinédrio, não concordavam com as coisas que Jesus tinha falado e que o povo pregava, então começou-se a perseguição, e é uma perseguição constante, né, em cima do povo de Jerusalém. Eu vou pedir agora para a irmã colocar Atos 5, do 34 ao 39. Aí vai contar mais um pouquinho desse trecho que eu estou falando para vocês. Porque ele foi orientado, então aquilo tudo para ele, ele se sentia o cara mais correto do mundo fazendo aquilo que ele estava fazendo. O que ele fazia? Ele invadia os lugares e pegavam as pessoas e levavam de volta para Jerusalém, onde eles eram presos, e muitos até acabaram perdendo a vida. Ele invadia os lugares onde tivesse gente que era do caminho, que seguia Cristo, eles eram presos e eram levados para lá, torturados e até morriam. Aí aqui vai falar um pouquinho, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Próximo. Então lhes disse: israelitas, considere cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Próximo. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Próximo. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Próximo. Portanto, desse caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Até aí. Você está vendo? Gamaliel, que era o cara que era top dos judeus, ele mesmo achou melhor soltar os apóstolos, porque ele falou: se vocês fizerem alguma coisa com eles e eles forem de Deus mesmo, quer dizer que Gamaliel já estava em dúvida. Tudo aquilo que ele estava falando, que ele apresentava, que ele era contra aquele povo do caminho, ele já estava até que meio voltando atrás, ele já estava com o pé atrás, ele já estava ressentido. Falou: não, vamos deixar, porque se for mesmo, vai ser pior e a gente vai ter culpa nisso. Então ele já começava a entender que ali tinha alguma coisa diferente. Mas Paulo não estava nem aí, ele estava fazendo a parte dele. Aí em Atos 9, do 1 ao 4, mais um trechinho para a gente entender esse antes de Paulo, né? Atos 9, de 1 ao 4. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Acho que a maioria de vocês conhece esse trecho, né? Então, aí fala que Paulo foi lá, pediu cartas para eles poderem entrar nas sinagogas lá da região de Damasco, para poder ver se achava povo do caminho, para levar preso, como eu já havia falado.
Só que ele não contava que no caminho ele ia ter esse momento, que de repente faz com uma luz muito grande aparece diante dele, e ele cai, e ele escuta essa voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Só que acontecendo isso, algo acontece muito forte com ele. Ele, ao se levantar, ele não enxerga mais nada, e aí ele é levado para a cidade de Damasco, onde ele fica ali por 3 dias sem enxergar e sem comer. Aí entra Deus na história, entra o Senhor na história. O Senhor fala com Ananias e fala: Ananias, vá até Damasco, na rua que se chama direita. Lá você encontrará um homem que é chamado de Paulo. Ele não enxerga e ele está sem comer. Vá lá, ora por ele, liberta ele disso. Ananias na hora treme, fala: mas Senhor, esse não é o cara que está pegando todo mundo para mandar matar? E o Senhor vai querer que eu vou lá? Como que o Senhor quer que eu faça isso? Eu vou estar praticamente me entregando para ele. E o Senhor vai falar: vai, porque eu quero transformar aquele vaso em um vaso de honra. Então você vê, até aí, Saulo ou Paulo era o perseguidor. Ele perseguia o povo do caminho. Mas ele perseguia por quê? Por causa de uma doutrina, por causa de religiosidade. Muitas vezes olhamos até feio para algumas pessoas por religiosidade, porque de repente eles não têm a mesma visão, a mesma ideia que nós temos. Aquilo que nós cremos, talvez a crença deles é diferente, mas nós temos que ter pelo menos uma coisa: o respeito. O respeito, porque se Deus quiser fazer a obra, Ele faz a qualquer momento. Ele fez com Paulo. Então a gente tem que ter o respeito. Nós vemos hoje muitas denominações aí que tem coisas que é pura doutrina e religiosidade. Algumas coisas que não vão fazer mudar nada. Porque o próprio Jesus falou que o mais importante é a fé, perseverança e amor. Agora você vai ficar julgando por aparência, por outras coisas, por alguma atitude, pelo tamanho do cabelo. Será que isso vai fazer a diferença no céu? A gente rotula muitas pessoas. E esse mesmo Paulo, em Coríntios 13, ele faz o hino do amor que a gente fala. Eu até preguei outro dia aqui falando de amor e eu usei esse texto, que ele fala que você pode falar a língua dos anjos, você pode entregar a sua vida, você pode fazer milhões de coisas, mas se não for por amor, nada vai adiantar. Então ele coloca que o principal, o mais importante é o amor, porque você pode ter fé, você pode ter esperança, perseverar, mas se não tiver amor, nada disso vai fazer diferença. Então Paulo, nesse momento, ele ficou lá. Ananias vai, faz o que o Senhor pede. Paulo volta a enxergar, Paulo volta a comer. Só que aí o que acontece com Paulo? Quando ficam sabendo que Paulo saiu, quem passa a ser perseguido é Paulo. Pelo próprio povo dele, lá os judeus, começam a perseguir ele para ver o que estava acontecendo. E aí fala que Paulo dá uma sumida de Damasco. Vai junto com, se não me engano, Bartolomeu acompanha ele. Não, eu acho que. Aí acompanha ele e ele fica um tempo afastado, e ali ele vai aproveitando para conhecer um pouco mais da história de Jesus, aquele que ele perseguia. Só que muita coisa vai sendo revelada para ele. E com isso, o que acontece? Ele começa a pregar. Só que o testemunho dele é muito forte. Imagina, o cara que perseguia, que queria matar, daqui a pouco estava falando de Jesus. Era um testemunho muito forte. Alguém que maltratava, que praticamente mandava matar, agora estava ali
chamando de irmão e trazendo para próximo, falando que Jesus é a salvação. Aquele que ele achava que era um cara que blasfemava, agora ele falava que era o Senhor. Aquele que eles não admitiam que era o Messias, ele já entendia que esse realmente era o Messias. Só que o que acontece com Paulo? Ele vai fazendo toda essa obra, e ele tem no coração dele vir para Jerusalém, para encontrar com os apóstolos. Só que quando ele vem a primeira vez para Jerusalém, ele encontra apenas 2. Os demais, a palavra não está muito definido por que não estava. Talvez eles estavam meio fugidos, porque ainda continuava aquela perseguição. Mas mesmo assim, quando ele chega lá, alguns olharam torto para ele. Falaram, mas esse aí agora? Aí ele ainda fala, é que você não viu ele ministrando, pregando aonde ele estava, com a propriedade, com a determinação que ele estava falando do Senhor. Então ele começa a mostrar que ele realmente mudou, que houve algo muito grande na vida dele, e que ele estava ali testemunhando. E olha, Paulo foi tão grande, mas foi tão grande no ministério dele, que para você ter uma ideia, Paulo escreveu diversas cartas, Eclesiásticos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalônica, 2 Tessalonicenses, algumas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e uma pessoal que ele fala para Filemão. Tudo isso foi Paulo que escreveu. Ninguém escreveu mais no Novo Testamento do que Paulo, porque teve os evangelistas, cada um escreveu o seu evangelho, mas Paulo, ele teve uma tarefa muito maior, porque os apóstolos continuaram em Jerusalém, falando com o povo judeu. Já Paulo foi falar com aqueles que eles chamavam de gentil, que era o povo que não era que era judeu, que não era o povo inicialmente escolhido por Deus, porque quando Jesus vem para a terra, ele vem para salvar o povo dele, só que o povo dele vai e crucifica ele, mata ele. E aí Jesus, quando parte, ele fala, então agora rasgou-se o véu, quem aceitar eu como verdadeiro Senhor, esse vai ter direito a ser chamado de filho. E Paulo então vai para mostrar para esse povo, esses que eu falei, Tessalônica, Efésio, Corinto, ele vai falar de Jesus para quem não conhecia. E ele vai levantando igrejas, e ele vai fazendo aquelas viagens que ele fazia. Ele fez 3 grandes viagens, e ele ficava 3 meses num lugar, 1 ano em outro lugar, e ele levantou uma igreja imensa em Éfeso. E essa igreja foi tão forte, que quando teve problema em Jerusalém, a igreja de Éfeso levantou dinheiro, levantou doações para socorrer Jerusalém. E eles eram o povo gentil, nem judeus eles eram, eles não faziam parte do povo escolhido do Senhor, mas Paulo se mantinha firme. Tessalônica, Paulo estabeleceu uma igreja nessa oportunidade na Macedônia, durante a sua segunda viagem. Em Corinto, passou 1 ano e meio em Corinto, onde fundou uma igreja vibrante, escreveu 2 epístolas aos Coríntios. Em Éfeso, a igreja de Éfeso foi fundada durante a 3ª viagem missionária de Paulo, e se tornou um centro importante para o cristianismo na Ásia. Filipos, Paulo estabeleceu uma igreja em Filipos, na Macedônia, durante sua segunda viagem, e essa igreja é conhecida por sua generosidade e amor. Galácia, Paulo também fundou igrejas em várias cidades da região da Galácia, incluindo Antioquia, de Písida, Icônio, Listra e Derbe. Outras igrejas, Paulo também é associado à fundação da igreja em Roma, Colossos e outras cidades. Então você vê, Paulo ele parece que ele tentou se recuperar de tudo aquilo que ele fez errado, e ele foi desbravando as cidades, pessoas que não conheciam a Jesus, pessoas que tinham adorações até a outros deuses, e ele foi lá falar de Jesus. E você acha que isso agradou? Ele foi muito perseguido, só tentaram matar ele diversas vezes.
Tem uma passagem que fala de Paulo e Silas, quando eles estão presos, que eles começam a adorar a Deus, e aí que tem uma espécie de um terremoto, que cai todas as paredes, daí eles saem libertos. Outras vezes ele foi apedrejado, todo mundo achava que ele tinha morrido, mas ele continuava firme. E ele falava: se eu morrer, eu vou para a glória. Se eu não morrer, eu continuo falando de Jesus. Para ele aquilo é o que ele queria mais fazer. O desejo dele era aquilo. Eu acho que ele tinha algo dentro dele. Ele carregava talvez aquela mágoa de tantas pessoas que talvez ele levou à morte. Ele sendo um dos precursores disso. E agora acho que ele tentava recuperar. Não, eu preciso ganhar essas almas. Eu preciso ganhar essas almas. Eu preciso ganhar essas almas. E ele ia para todo lugar e ele não tinha vergonha de falar de Jesus. E ele foi então um apóstolo criticado, porque diziam que apóstolo só podia ser aqueles que conviveram com Jesus. Mas mesmo assim ele recebeu o título de apóstolo, porque falou que foi Jesus que se apresentou a ele e trazendo ele para o ministério. Para vocês terem uma ideia, Cristo, quando veio na terra, ele também foi perseguido, muito parecido com o que Paulo fez. Porque quando Cristo veio à terra, ele veio para mostrar para o povo dele, que era o povo judeu, que eles estavam errados. Então Jesus, o que ele faz? Ele cura no sábado. Os judeus já queriam até matar ele porque ele tinha curado no sábado. E tantas outras coisinhas que o povo judeu colocava como regra, e Jesus falou: isso não existe, porque Jesus vem falar que a regra principal é o amor, e aquele povo não tinha isso. Aquele povo era regra em cima de regra, regra em cima de regra, e eles sofriam uma opressão muito grande do povo romano. Então quando o pessoal judeu, eles liam as escrituras, eles acreditariam que quando viesse o Salvador, o Messias, seria alguém muito forte, um militar, que ia quebrar esse império romano. E eles não conseguiam olhar para Jesus, aquela pessoa humilde, simples, que veio da Galileia. Eles não conseguiam reconhecer ele como o Salvador, porque eles queriam uma guerra, eles queriam uma vingança, eles queriam batalhas, eles queriam ser libertos, mas eles não entendiam que o que o Senhor queria era amor, porque eles viviam embaixo da lei, e Jesus quando vem, ele vem pela graça, ele vem pelo amor, porque pela lei o homem é condenado, mas pela graça você é liberto e salvo por Jesus Cristo, porque ele veio para trazer o amor, para trazer a graça, para a gente ter esse entendimento, que não é a lei que vai salvar a gente, o que vai nos salvar é a graça do Senhor Jesus. Porque se você for ver em Gálatas 3,13, é muito forte o que está escrito em Gálatas 3,13, e muitas vezes a gente não se atenta a isso. Jesus veio para receber a maldição. Olha que coisa, Jesus veio para receber a maldição, e você vai entender qual é a maldição. Está lá, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, porque a maldição que estava na lei, ele trouxe para ele. Falou: eu estou libertando vocês, eu estou dando a salvação para vocês, mas eu só deixo um mandamento: amai ao Pai, amai a Deus sobre todas as coisas, e deixo um segundo: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque ele veio para falar de amor. E quantos judeus falavam de lei, eles só cobravam, criticavam, eles viviam numa luxúria. Quem era do Sinédrio, se você assistiu os filmes da época, eles usavam aquelas roupas chiques, e o povo passava fome. É amor isso? Em Atos diz que eles compartilhavam tudo, os apóstolos, não o pessoal do Sinédrio, mas os apóstolos, eles compartilhavam tudo, eles repartiam pão,
Eles vendiam o que tinham para ajudar um ao outro. Mas o pessoal do Sinédrio, os judeus, não. E eles perseguiam esse povo que se ajudava. Eles ajudavam, não ajudavam, mas perseguiam. Paulo ainda vai falar em Atos 22, 3, 5. Aí é Paulo, já depois da conversão, muito tempo depois. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus, quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todos do Sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros, para serem punidas. Você vê que ele está confessando da boca dele. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco. Aí ele já vai voltar no trecho que eu já li. Mas aí esse trecho eu quis trazer de volta, porque é Paulo reconhecendo que ele fazia aquilo. Ele estava comentando. Se você vê em Gálatas 1:8, ele vai falar mais alguma coisa. Uma coisa muito importante. Em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Paulo começa a falar nas cidades onde ele vai, que se alguém vier pregar um evangelho diferente daquele que ele está pregando, que essa pessoa seja amaldiçoada. Ele está amaldiçoando todo aquele que mudar alguma coisa do evangelho que o Senhor deixou. Então, eu quero deixar essa mensagem bem clara para vocês sobre a religiosidade. Os exageros, o fanatismo, tudo que é em demasia, ele não acrescenta, pelo contrário, ele diminui, ele separa, ele aparta. A única coisa que Jesus falou é amor. É amor. É você olhar para o teu irmão e reconhecer nele Jesus. Porque até Jesus fala que toda vez que você me deu pão para comer quando eu estava com fome, ou me vestisse quando eu estava com frio, me desse água quando eu estava com sede, era a mim que você estava fazendo. Você estava fazendo o irmão, mas você estava fazendo a mim. Porque Ele quer isso. Ele quer a bondade das pessoas. Ele veio para resgatar isso que não existia naquele momento. E até hoje a gente insiste nisso, porque não mudou, não está muito diferente do tempo que era lá de Roma, não. Hoje nós temos opressão? Temos, porque a sociedade oprime. Nós vivemos sob pressão o tempo todo. É uma loucura, é uma coisa desenfreada, é o trabalhar, é aquela coisa que o tempo vai passando, e muitas vezes aí, os anos vão passando, e quando você vai ver, você praticamente não aproveitou nada da vida. Você praticamente ficou trabalhando. E o Senhor, Ele quer que resgate isso. O amor, que você pode colocar em prática até no seu trabalho, trazendo um ambiente melhor, na sua família, na sua casa. Ele quer que você resgate isso, mas não de uma forma religiosa, com essas coisas que muitas pessoas colocam, a gente fala até, algum preconceito, alguma coisa, que não leva a nada. A simplicidade. Jesus era tão simples, que até quando foram para prender Ele, o delator dele teve que dar um beijo no rosto dele, para os guardas, para os soldados que estavam lá, saber quem era ele. Um cara que já tinha pregado no monte, para um monte de gente, muitas pessoas tinham visto ele, mas ele passava despercebido, ele não chamava atenção.
Hoje nós vemos pessoas que muitas vezes sobem no púlpito e se acham que são melhores que os outros. Se você veio para esse mundo, você veio para servir. Então, maior é aquele que está servindo. Jesus fez isso. Enquanto os apóstolos estavam na mesa lá discutindo para ver quem era o maior, Jesus lavava o pé deles. Então a humildade, a simplicidade, isso é o mais importante. Tem muita coisa que se coloca que não tem nada a ver. A essência vai se perdendo. Por quê? Porque muitas vezes vai se querendo colocar muita honra, muitas vezes a quem não tem o direito a essa honra, e esquece de honrar quem verdadeiramente tem que ser honrado, que é o Senhor. Muitas vezes o homem quer se colocar acima de Deus. Em muitos lugares o homem quer se promover. Hoje nós vemos aí pessoas que se acham que são semideuses, e o fim deles infelizmente é muito triste. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. Uma mensagem que fala de Paulo, o perseguidor, que no final da sua vida termina como perseguido, porque ele entendeu o que ele estava fazendo, que ele estava errado naquilo que ele fazia. E isso nunca é tarde para acontecer na vida da gente. Muitas vezes nós cometemos coisas erradas, e o reconhecer o erro é uma divindade. O Senhor, Ele quer que você faça isso. O Senhor pede intimidade com Deus, e dentro dessa intimidade você reconhecer as tuas falhas. Porque quando a gente reconhece que a gente falha, a gente acha que a gente está fraco. Pelo contrário, é aí que a gente está mais forte. Porque quando você reconhece que você está fraco, você reconhece que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está com você. E se Deus está com você, você não tem força no mundo que vai ser mais forte que Deus contigo. Então quando você está fraco, é quando você está mais forte, porque você reconhece que a divindade toda vem dEle. Paulo perseguia, mas a partir do momento que ele reconheceu que Jesus era o Salvador, ele vai falar desse Jesus. Para quem procurava pegar as pessoas para matar, só porque seguiam a ele, daqui a pouco ele vai, inverte tudo. Ele começa a pregar sobre esse homem e falar que ele é a salvação, que ele é o destino para nós, para podermos ter uma vida na eternidade. Então tenhamos esse entendimento, tenhamos esse conhecimento de que o que é religiosidade não é bom, é algo muito ruim. O Senhor, Ele quer simplicidade, Ele quer fé, Ele quer esperança, perseverança e principalmente Ele quer o amor. Eu vou pedir para o louvor subir. Então, irmãos, essa mensagem eu queria deixar para vocês essa noite. Sabe, o exemplo de Paulo. Paulo é um exemplo muito forte, porque se você pegar no Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento foi tudo escrito por Paulo. E Paulo fala de Jesus, e ele fala, não foi o homem que me preparou, porque enquanto ele estava com os judeus, Gamaliel e aquele pessoal que preparou ele, mas quando ele se converte, que ele entende qual era o verdadeiro chamado dele, aí ele entende, não, quem está me guiando é Jesus. Então ele busca essa intimidade com Jesus, e Jesus faz a obra na vida dele, e ele entrega a vida dele para servir a esse Deus maravilhoso. E você vê, o próprio Jesus fala, vai, ora por ele, porque eu quero fazer dele um vaso de honra. O Senhor quer fazer vasos de honra aqui hoje. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento, a gente não deixa ser usado pelo Senhor. E usado no Senhor não é só aqui dentro da igreja, aqui é fácil, é ser usado lá no teu trabalho, na tua família, com alguém que você nem conhece, mas que você vê de repente num momento de dificuldade, que você pode estar ali levando uma palavra.
algo que vai tranquilizar o coração daquela pessoa. Ou muitas vezes só perguntar o que está acontecendo. E só dessa pessoa colocar para fora, ela já vai ter um alívio. Porque muitas vezes ela busca isso. Ter esse momento de colocar